Nós estamos aqui, somos dessa terra, somos peregrinos, mas estamos de passagem. Um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês e que todos tenham uma manhã maravilhosa, abençoada, tem tudo para ser. E como nós vamos falar muitas coisas aqui de um tema muito delicado e extenso, não vamos estender mais. E eu preciso de muita atenção. Esse é um tema mais importante da igreja, o tema mais importante da nossa vida. Por isso, nós precisamos estar bastante atentos, focados para aprender muito sobre o assunto hoje. O que está escrito aqui, gente? A igreja dos primogênitos. Deus tem nos levado a falar continuamente sobre a eternidade. E grave esse nome aqui, porque nem todos estão inclusos nele, tá? Por que você precisa aprender sobre a igreja dos primogênitos? Porque nem todo que está na igreja são os primogênitos. Por quê, bispo? Pelo famoso, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. É por isso. Então, é um assunto extremamente importante, relevante. Nós recebemos do Senhor um impulso para sermos pessoas ambiciosas em relação às suas promessas. Temos promessas incríveis, né? Mas nada pode ser mais importante para nós do que manter os nossos olhos fixos na eternidade. Até porque o tema eternidade, você não pode brincar com ele, porque nós aprendemos, à luz da palavra, que todo mundo terá uma eternidade, mas não será a mesma. Todo mundo vai entrar para a eternidade. Então, o problema é muito sério, porque um dia eu dei um exemplo do que significa a eternidade, e é como se nós pegássemos uma corda que ela pegasse daqui, não tivesse fim, e essa vida fosse só a ponta da corda. Então, pega uma corda que eu estou segurando a ponta dela aqui, mas ela sai daqui, ela vai, e não tem fim. Ou você pode pegar um grão de areia de uma praia muito grande, sabendo que a eternidade é a praia inteira, e a sua vida é o grão daquela praia. Então, quem já foi na praia aqui? Então, para e pega um grãozinho, essa é a sua vida. E a praia inteira seria a eternidade. Então, olha o quanto as pessoas muitas vezes estão presas a uma coisa tão pequena, insignificante, ou a coisas, e descartando a mais gloriosa, que é eterna. Então, nós estamos aqui, somos dessa terra, somos peregrinos, mas estamos de passagem. Nós vamos ler muito, viu, gente? Vamos ler muito, é bom você anotar para depois você meditar, porque é um assunto extenso, profundo e delicado, para se entender.
por mais que não vamos entrar em pontos tão profundo, tá? No sentido de difícil entendimento. Filipenses 3:20 diz assim, diga, a nossa cidadania, porém, está nos céus. O que significa isso? Não somos daqui, somos cidadãos dos céus. A cidadania não é essa. Nós não estamos em Rio Preto, no Brasil, no planeta Terra, momentaneamente. Mas não somos cidadãos daqui. Onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Há um lugar preparado para nós. Diga comigo, há um lugar preparado para nós. Então, e a Bíblia diz, né, a Jerusalém celestial, o terceiro céu, o paraíso. Engraçado que o terceiro céu, gente, outro dia eu falei sobre isso, né? O primeiro céu, talvez você consegue conhecer o primeiro céu num bom voo internacional. Você vai pela Latam, você vai aí dependendo do lugar que você for, cada companhia pode te levar ao primeiro céu. A NASA tenta levar ao segundo céu. Mas o único que pode te levar ao terceiro céu chama-se Jesus. Ninguém pode chegar lá. O homem não chega ao terceiro céu, nem ninguém é capaz de chegar ao terceiro céu, porque o terceiro céu é a morada de Deus. É um lugar inacessível a quem quer que seja, a não ser, como a Bíblia diz, né, aqueles que vão entrar pela porta. Então, Filipenses 3 diz assim pela mensagem: somos cidadãos dos altos céus, esperamos a vinda do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará, diga comigo essa palavra, que transformará nosso corpo terrestre em corpo glorioso, como o dele. O nosso corpo glorioso como é o dele. Ele nos fará belos e perfeitos, com o mesmo poder que deixa tudo como deve ser, em toda parte. A igreja dos primogênitos é a igreja de Jesus Cristo, pois ele é o primogênito de Deus. O termo primogênito refere-se ao primeiro filho, o que implica que a igreja dos primogênitos, gente, é a que ascenderá primeiro quando Jesus voltar. Diga essa palavra, que ascenderá primeiro. Quer dizer o quê? Será levado agora na primeira vez. Bendito, bem-aventurado aqueles que ouvem o primeiro chamado. Esse é o ponto. Esse é o ponto que muitos ignoram. É a igreja que olha para a cruz, e cruz significa morte de si mesmo, ou seja, é a pessoa que nega a si mesmo por algo maior. Então, é uma grande bobeira, às vezes a gente fica cego. Tem pessoas que dizem assim: eu estou com vontade de parar. Parar com o quê? Eu estou com vontade de jogar tudo para o alto. Jogar com o quê? Como se você tivesse uma alternativa. Olha que loucura. Quando você fala, estou com vontade de parar, você está dizendo a mesma coisa: eu estou com vontade de jogar minha salvação fora. Eu estou com vontade de jogar minha eternidade fora. Eu estou com vontade de passar minha eternidade no lugar de prantos e ranger de dentes. É uma loucura isso. É uma loucura. Eu estou com vontade de passar a eternidade distante do Senhor. Porque, às vezes, nós olhamos para essa vida, você vê, se ela com Cristo, aqui, ela é maravilhosa,
mas ainda no estado humano perecível, agora quanto mais no estágio glorioso, corpo transformado, num lugar que eu vou ler daqui a pouco para você, que você vai aprender um pouco mais, um lugar onde não há dor, desespero, problemas. Diga comigo, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós nascemos de novo. O nosso espírito se torna a imagem e semelhança. Inicia-se aí, ó a palavra, inicia-se o processo da salvação. Inicia-se o processo da salvação. Jamais você vai escutar dessa igreja a pregação da graça barata, uma vez salvo, sempre salvo. Não existe isso. Biblicamente não existe isso. Senão um cara como Judas não teria perdido sua salvação, senão Saul nunca teria perdido o Espírito, uma vez que o Espírito entrou dentro dele, e assim por diante. Então, o processo de salvação da alma, ele leva um tempo e depende totalmente da nossa cooperação, podendo ser acelerado ou retardado por nós. Até porque você vai se lembrar que os discípulos, eles receberam o chamado do Senhor Jesus e por 3 anos eles conviveram, andaram, foram discípulos de Jesus, que Jesus, onde Jesus estava, eles estavam. Mas eles só passaram realmente por uma transformação 3 anos após, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Porque até então eram homens que tinham conhecimento, mas a natureza ainda era uma natureza carnal. Pode ver a precipitação de Pedro, as atitudes de Pedro, de Tomé e tantos outros, Judas. A Bíblia diz que nós somos cooperadores, em Coríntios 3:9, cooperadores de Deus. A salvação da alma, ela é crucial, necessária para o bem de todos, É a eternidade. Portanto, nós precisamos aprender que nós somos cooperadores. Como é que nós cooperamos com Deus? Se a salvação ela começa no ato de crer, descemos as águas do batismo e ali se inicia o processo da salvação, é porque você não passa por uma transformação do dia para a noite. A regeneração da sua alma, que é o homem interior, ela entra num processo. Por quê? É muito simples você aprender. Quem nasce, a Bíblia diz, é necessário nascer de? Quem nasce tem que crescer. Se não cresce, tem um problema sério. Tem gente que no processo do novo nascimento é abortado. Tem gente que nasce, mas nunca cresce. Olha, existe o chamado nanismo espiritual, existe. Pessoas que nascem, mas nunca se desenvolvem. Mas por quê, bicho? Está à disposição de todos? Está. Só que não há interesse. Não há o desejo por esse crescimento. Não há uma busca por esse. A carne ainda vence o espírito. A alma ainda domina. Não uma alma regenerada. Então, a mente de algumas pessoas ainda não foram renovadas e as emoções são completamente descontroladas, controlando a vida de pessoas. Olha aqui para mim, por favor. Você que se diz assim, eu sou uma pessoa muito emocional. Eu não tenho controle sobre as minhas emoções. Aprenda pelo fruto do Espírito a ter. Urgentemente, porque isso vai comprometer sua salvação. É muito simples. Pessoas almáticas, se você tiver um problema com a sua esposa, você pode passar meses sem vir na igreja. Se você tiver um problema com o seu marido, não importa. Você vai passar sem estar na igreja, você não quer vir, quem paga o pato é o seu relacionamento com Deus, quem paga o pato não é Deus, é você mesmo. Porque isso vai te custar prejuízo. Então, a pessoa está magoada com o irmão, ela diz, eu não vou mais na igreja porque eu não quero ver aquela pessoa lá. Você está comprometendo sua salvação. Eu sempre falo sobre isso, é uma coisa que eu gosto de lembrar, que no céu não entra nada que contamine. A Nova Jerusalém não vai entrar nada que a contamine. O que contamina? São sentimentos. Nada impuro entra lá. Então, o processo da purificação é aqui.
Nada impuro vai entrar lá. Então, espera aí. Se eu ainda sou dominado por mágoa, ódio, rancor, raiz de amargura, tem sentimentos que ainda me dominam e eu não consegui vencer, eu posso estar me comprometendo e eu não vou fazer parte da igreja dos primogênitos. Já você vai entender um pouco mais da igreja dos primogênitos. Hebreus 12, 22, 25 diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Olha que lindo, ó. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião. A igreja, lê ali por favor. A igreja cujos nomes estão escritos nos céus. Cujos nomes estão escritos nos céus. Cujos chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Por que diz isso, fala melhor do que o sangue de Abel? Porque você vai se lembrar, quem já leu sobre isso, que quando Caim matou Abel, o sangue de Abel clamava na terra. O Senhor ouviu o clamor do sangue. Por isso que nós cristãos não consumimos sangue, porque a vida está no sangue. Não sei se você sabe disso, se não aprendeu, estou te ensinando. Não consuma, porque a vida está no sangue. Então, o sangue de Jesus, ele clama, ele fala muito mais alto do que foi o sangue de Abel. Hebreus 12, 25 diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, posso ler de novo? Diga comigo, cuidado. Não rejeitem aquele que fala. Olha o que diz após o ponto. Se os que recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. Quer dizer, se aqueles que foram advertidos antes do tempo da graça não foram poupados, quanto mais agora nós que já tivemos experiências tão mais profundas que eles, revelações tão mais profundas que eles. Então, há duas categorias de igrejas: a igreja salva, a igreja que olha para a cruz diariamente e nega a si mesmo, e a igreja não salva, que não quer renunciar, limita-se ao cumprir protocolos, participa das reuniões, ouve a palavra, mas não é impactada nem afetada pelo evangelho. Não é sério isso? Sim ou não? Deixa eu fazer uma observação. Diz que as igrejas estão cheias, elas estão mesmo, mas quantas pessoas você tem visto impactar como sal e luz? Quantas pessoas têm sido sal e luz nessa terra? Quantas pessoas têm vivido sem o desejo de aprovação de quem quer que seja, de uma sociedade, vivido os princípios e os valores do reino? Olha como é sério. Quando vocês se reunirem e eu estiver com vocês em espírito. Tem uma coisa muito interessante, Paulo fala sobre se mover em espírito. Quando uma pessoa está ligada aos céus, seus momentos de adoração, de relacionamento com Deus, geram experiências sobrenaturais com o Senhor. Os espíritos dos justos aperfeiçoados somos nós, gente. O escritor, quando nós lemos a referência anterior, ele volta a lembrar que o povo de Israel rejeitara a voz de Moisés e não foi poupado.
Sabe o exemplo que a gente fala? Sabe aquela parte que a gente conta, fala sobre os 12 espias que foram à margem da terra prometida e chegaram ali, porém não entraram por conta da sua incredulidade? Sim ou não? Aquilo lá já é uma alusão para a terra prometida, que é a Jerusalém celestial. Se você não sabe, todo o Velho Testamento indica para Jesus e para a terra prometida é a Nova Jerusalém. É a nossa salvação. Então, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas parece que estão chegando perto, chegando na divisa, mas não vão entrar? Por quê? Porque exige uma vida de renúncia, uma vida comprometida. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas não perdemos o alvo, não tiramos os nossos olhos do alvo. Qual é? Eu não posso perder minha salvação. Porque aquela frase que a gente sempre diz, né? O que você vai levar daqui? Nem essa roupa que está no teu corpo. Se a trombeta soasse agora, ia ficar, cada objeto que você tem ia ficar aí agora. Esse corpo que está aí, ele tem que passar por uma transformação, porque esse corpo ele não suporta o lugar que nós vamos. Ele não tem estrutura, esse corpo deteriora. Nós vamos receber um corpo glorioso, um corpo que não deteriora, um corpo que não envelhece, um corpo que não adoece, um corpo que tem poderes. E daqui a pouco nós vamos ver um pouco mais sobre isso, né? Nos dias atuais não é diferente. Muitos rejeitam a mensagem da cruz. Foi nela, na cruz, que nós fomos redimidos e resgatados. Nossa dívida foi paga, fomos absolvidos, libertos, salvos por Jesus. Foi na cruz. Você sabe uma coisa, conforme os anos da gente vai passando, a gente vai aprendendo e ficando cada vez mais lúcido. A gente para de brincar, porque a velhice chega para todos. E chega um momento que você não tem a mesma disposição, nem energia. Chega um momento que a Bíblia diz que nós devemos gastar a nossa juventude no Senhor, porque vai chegar dias, falamos sobre isso domingo passado, dias que você não terá contentamento algum e dia que você não vai conseguir ficar em pé em cima desse joelho. Alguém vai ter que te puxar ou carregar. Então, você vê que não adianta saciar a carne, porque a carne é limitada. Tudo que te dá prazer hoje, amanhã não vai te dar prazer mais. É verdade ou não é? Homens, eu vou dar uma dica para vocês. O homem que se acha, né, o sedutor, o garanhão, que não consegue ficar com uma mulher só, sai dando tiro para tudo quanto é lado. Querido, que haja lucidez o quanto antes, porque essa carne, em poucos anos, você já não tem controle nenhum sobre ela, não tem a mesma virilidade, e fez plantios ruins, errados, do qual você vai se arrepender e virá dias que você não terá contentamento algum, tanto homens como mulheres, porque virá os dias, todos sabem disso. E só tem uma maneira da gente terminar bem, como a Bíblia diz, né? Como terminou Moisés, como terminou Abraão, melhor dizendo, como terminou Davi, José, com longevidade, sustentado, Caleb, com energia, com uma vida santa, sendo revigorado pelo Espírito de Deus, terminando seus dias com cumprimento de promessas, vivendo dias incríveis, né? E o melhor de tudo, hoje, fazendo parte do governo do Senhor, como um dos 12 anciões, um dos 24 que está ao lado do Senhor, governando com o Senhor. Então, Coríntios diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, diga comigo, ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora dele, ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe.
Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas, diga comigo, e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Paulo estava falando dele próprio, havia sido arrebatado, e descreve o céu como um mundo tão real que não sabe explicar se estava no corpo ou fora dele. Quantos já viram aquelas experiências de pessoas que, no estado do coma, são muitos as pessoas que tiveram essa experiência e relatam que no coma foram levados aos céus, e todos descrevem exatamente da mesma forma, a mesma experiência. É muito interessante que são pessoas que não se conhecem, pessoas que não tiveram contato uma com as outras, relação alguma uma com as outras, e elas descrevem da mesma forma, com a mesma riqueza, a experiência de cada uma delas. Então, o céu é a habitação do Senhor em um lugar real. Você vê que Paulo não sabia descrever se ele estava no corpo ou fora dele, mas simplesmente ele mostra que é um lugar real. Então nós precisamos pensar mais no céu, pois é lá que nós vamos morar. Diga comigo, é lá que nós vamos morar. É nessa cidade perfeita, real, gloriosa que nós vamos morar. Nós precisamos pensar nisso com muita seriedade. Cumprir com o nosso propósito. Bispo, e os meus sonhos, meus projetos? Está aí. Cada vez mais Deus tem colocado dentro de nós sonhos alinhados com os sonhos dele, com os projetos dele. Todos os nossos projetos estão alinhados com os projetos dele. Lembre-se de um versículo que eu tenho falado bastante com vocês: o homem faz planos, mas o que estabelece o que vai permanecer é o propósito. Sempre. Então, por isso que nós precisamos alinhar. Nós nos lembramos da história de um garoto que sofreu um acidente aos 10 anos, um acidente grave, e ficou em coma por 7 meses. Seu pai estava no início da fé, no início da caminhada espiritual, e ele dizia não ter fé suficiente, mas praticou quando o garoto foi dado como morto, e por 30, 40 minutos ele foi dado como morto. E o pai, naquele momento, pelo que havia aprendido, começou a declarar e profetizar, né? Meu filho vai viver em nome de Jesus, meu filho vai viver em nome de Jesus, meu filho vai viver em nome de Jesus. E de repente os aparelhos, né, os aparelhos que monitoravam as funções vitais voltaram a funcionar, e o garoto veio, mas ele permaneceu, né, por um tempo em coma. E depois que ele saiu desse coma, e era para ter sequelas, não teve sequela alguma, e o garoto cresceu, formou-se, tornou um adulto normal, e contou a experiência que teve durante os meses que ficaram em coma, que ele esteve com Jesus nos céus. E a história é muito interessante, né, porque é muito semelhante à história que muitos outros contaram, e todos eles falam a mesma coisa, né, que é uma expressão que eu costumo usar com base nisso. Todos não queriam voltar. Todos não tinham o menor desejo de voltar. É aquilo que eu sempre falo quando alguém perde um ente querido e esse ente querido foi salvo. Eu sempre falo para as pessoas, eu digo, às vezes você fica magoado, chateado e quer, né, se tivesse a possibilidade, se houvesse a possibilidade de retorno, né, se você encontrasse essa pessoa e pedisse a ela para voltar, ela ia dizer para você: não me peça isso, porque eu não voltaria jamais, porque o lugar onde eu estou é indescritível. E o rapaz, ele começa a contar as pessoas que ele conheceu, que ele viu nesse lugar, e o pai foi identificando como conhecidos, parentes e familiares
que não é do tempo do garoto. Não é do tempo do garoto, mas que haviam falecido há muito tempo, estavam salvos, e o pai conseguia identificar cada pessoa que o garoto foi descrevendo, né? Porque ele descrevia com riqueza de detalhes cada uma delas, que ele entendia que eram os amigos, tinha vizinhos, tinha parentes dele, tinha parentes próximos, pessoas, inclusive, foram evangelizadas por eles, que estavam salvas, né? Então, Jesus mostrou a cidade santa a esse rapaz. E isso, nós precisamos ter, né, esse foco na eternidade, porque todos nós estamos de passagem. É nesse lugar que nós vamos morar por toda a eternidade. Na cidade santa só vai morar aqueles que realmente estão em Cristo, vivendo uma vida de renúncia. Por que nós somos uma igreja que pregamos tanto sobre salvação, sobre o pecado, sobre a carne? Por quê? Porque aqueles que acham difícil ser crente hoje, você vai achar muito mais difícil se você amanhã perder a sua salvação, você ficar, e ainda que eu não esteja falando nem da eternidade, porque você sabe, quando a gente fala da eternidade, a gente faz um resumo, né? Mas muitos vão descobrir que esse mundo que tantos, né, dão tanto valor, são tão apaixonados, que a igreja, quando a igreja dos primogênitos forem tiradas, ou for tirada, vão descobrir um tempo de dor jamais visto, chamada a grande tribulação. A grande tribulação, que é aquilo que todos temem, né? Direto, mesmo dizendo que não crê, direto, quando acontece alguma coisa, começam os sinais e todo mundo alarmado, que o anticristo está chegando, o anticristo está chegando, o anticristo está chegando, o anticristo, o governo do anticristo está chegando. E agora, eu sempre que me falam alguma coisa sobre isso, vocês podem prestar atenção, quem já me mandou alguma coisa falando sobre, eu falo, você não tem que se preocupar com isso, a não ser que você esteja interessado em ficar. Não é verdade? A não ser que você esteja interessado em ficar, porque a preparação sobre essa história, como é que vai ser, não, eu não pretendo ficar, por isso que a gente está pagando o preço hoje, por isso renuncia hoje, sacrifica hoje, para ir no primeiro chamado. Você acha que eu quero saber como é que, eu quero saber como é que eu tenho que armazenar comida para 3 anos e meio aqui? Você acha que eu quero aprender? Não quero, eu quero aprender o que eu preciso fazer para ir no primeiro chamado, né? Quem está comigo no primeiro chamado? Se quiser, se tiver alguém que tem o interesse de saber como é que armazena comida por 3 anos e meio, 3 anos e meio é o de grande, né? Tem 3 anos e meio de falta, são 7 ao todo, 7 anos. 7 anos. Então, tem gente que está buscando tecnologia para os 7 anos. Então, isso é muito, muito sério. Existem várias linhas teológicas que falam sobre o arrebatamento, como creem, como não creem. Eu penso, é outra coisa, né? Nós, por exemplo, nós acreditamos, até com base em várias passagens bíblicas, como a de Noé, como de Sodoma e Gomorra, que a igreja ela será tirada antes desse período de dor jamais visto sobre a face da terra. Agora, tem gente que não crê. Agora, tem gente que acredita que a igreja vai passar pela tribulação, tem gente que acredita que a igreja vai ser tirada no meio da tribulação, tem gente que acredita que a igreja será tirada antes da tribulação, e o meu ponto para mim é assim, eu não vejo nenhuma dessas linhas relevantes, porque o final vai ser o mesmo. O ponto final é o mesmo. Se a igreja vai ser tirada antes, no meio ou depois, ou se ela vai passar, não me interessa. Porque o que me interessa é que eu preciso estar pronto. Você precisa estar pronto. Você precisa ser a igreja dos primogênitos. Você precisa ouvir
o soar da trombeta, da última trombeta. Então, aonde nós aprendemos, se a igreja for tirada antes da tribulação, inicia-se o período do governo do anticristo. Isso significa o quê? Serão 7 anos de tribulação, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de uma dor e um sofrimento jamais visto sobre a face da terra. Antigamente a gente não entendia como poderia o anticristo saber de todas as coisas, né? Porque a gente pregava e não tinha tecnologia para isso. Como poderia o anticristo ter controle sobre o patrimônio das pessoas? Hoje a gente já sabe. Hoje já sabe, se ele se manifestar hoje, você está com os pés e as mãos atadas, você não é dono de nada. Se ele se manifestar hoje e ele bloquear suas contas, acabou, você não tem aonde correr, você não tem aonde recorrer. A linha digital, pior ainda, porque você não vai achar nem aonde você vai correr para poder reivindicar isso, né? Você não é dono de nada, absolutamente nada. Está muito simples. Hoje você é monitorado, a não ser que você não tenha mais nada, nem um celular, porque hoje você é 100% monitorado, você sabe disso, né? Sabe ou não sabe? Seu celular é 100% monitorado, totalmente monitorado. Sabe-se tudo, inclusive se quiser te ouvir, tem tecnologia para isso. Se quiser te ouvir na tua casa, tem tecnologia para isso já. Olha que coisa louca. E está aí na internet para você ver. Não sei se você já viu isso na internet aí, alguns caras que você nem sabe, ele já te hackeou. Você nem imagina, poucos minutos perto de você, ele te hackeou, ele já sabe, está vendo suas conversas, está vendo tudo que você faz. Então, olha como é sério isso. Olha como é sério. Antigamente a gente falava assim, ai, que absurdo, né? Hoje está aí. Que passo você dá? Para onde você vai? Aonde você? Teu carro é totalmente 100%. Quanto mais tecnológico, daqui a pouco, você está vendo, né? Principalmente chegando nessa nova tecnologia, daqui a pouco, você nem dirigiu o carro, mais dirige. Ele vai para onde quiser te levar, vão te levar. Então, é tudo muito sério. Agora, nós estamos aqui para cumprir com um propósito. Como disse, se nós cremos nessa linha, a terra, após Jesus voltar, a terra entra num período de grande tribulação, final de 7 anos, Jesus desce no Monte das Oliveiras, com a igreja dos primogênitos, Satanás, anticristo, falso profeta, a besta, lançados, acorrentados durante 1000 anos. 1000 anos é o governo milenar de Cristo. Lança o homem da iniquidade, o falso profeta, acorrentados no final dos 1000 anos, lançados, porque sabe que o inferno e o lago de fogo não foi criado para o homem, né? Eles foram criados para Satanás. Agora vai Satanás, né? O falso profeta, a besta e os meio bestas. Entendeu? Então, um monte de meio besta que vai também, junto. O que é o meio besta? Pelar outro carro, né? Está em lugar nenhum, acredita mais nas mentiras do que na verdade. Como eu disse, né, após 1000 anos, dentro do governo milenar de Cristo, por que Cristo vai reinar? Para mostrar que era possível um governo perfeito, aonde ele governa. Por que a vida de uma pessoa, quando ela entra pela igreja, a porta da igreja, entra de coração verdadeiro, sincero, a vida dela é transformada? Ela é transformada. Porque a partir desse momento, Cristo governa a vida dela, através do Espírito Santo. Porque através do Espírito Santo, porque o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, através da ação do Espírito, você domina a sua carne, você domina as suas emoções, o pecado não tem poder sobre você, você consegue viver em obediência à luz da palavra, você tem sede de Deus, você ama a Deus, você desenvolve os dons do Espírito através do Espírito.
No final do milênio, você vê, a Bíblia diz que no final do milênio, Satanás será solto e enganará a muitos. Depois será lançado eternamente no lago de fogo e enxofre, e é quando novos céus e nova terra vão acontecer. Sabe a Nova Jerusalém? A Bíblia diz que nesse tempo de novos céus e nova terra, a Nova Jerusalém vai descer sobre a terra. A Nova Jerusalém, olha que coisa incrível, né? Vocês já viram a dimensão da Nova Jerusalém ou não? Já viram ou não? 2.000 quilômetros quadrados. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que vai ser? Vai ser impossível não ver. Ela é 2.000 como um cubo. 2.000 quilômetros quadrados e 2.200 quilômetros quadrados para cima. Como é que você não vai vê-la? Não tem como ver. Radiante em ouro e pedras preciosas, brilhando de forma absurda. Como não será visto? Agora, quem vai governar com o Senhor? A igreja dos primogênitos. Primogênito significa o quê? Primeiros. Por isso, deixa eu dizer uma coisa a você. Olha aqui para mim, cutuca quem está do teu lado. Fala, presta atenção no que o bicho vai dizer. Nunca troque a sua salvação por uma paixão idiota. Paixão tem um pico de 60 dias e leva 2 anos. Acabou, acabou. E você trocou a coisa mais importante por causa de uma paixão idiota. Tem um pico de 60 dias e 2 anos no máximo para ela durar. Nunca troque Jesus ou a sua salvação por sentimentos, mágoas passageiras, que isso pode comprometer a sua salvação, você jogar fora por conta. É uma coisa que a gente bate sem cessar. Pega a porcaria chamada mágoa, ódio, orgulho e joga na lata do lixo. Isso não presta. A igreja está cheia de orgulhoso. Lotada de orgulhoso. E o orgulho não poderia mais fazer parte da sua vida. Porque você sabe que orgulho é o pecado de Satanás. É o que derrubou Satanás. Tem muita gente orgulhosa dentro da igreja. Ah, eu não sou orgulhoso. Olha para você que você vai descobrir que você é e muito orgulhoso. Isso não poderia. Aprendei-vos de mim que sou humilde e manso de coração, diz o Senhor. Muitas pessoas têm comprometido e trocado a sua salvação com Jesus com coisas que têm prazo de validade. Com coisas que o quê? Eu prego isso para mim sem cessar. O seu carro zero de hoje, que às vezes você fica intoxicado por ele, em 10, 15 anos ele é um carro velho, e mais 20, 30 anos ele é ferro velho. A sua casa que você fica intoxicado e acha o máximo, em poucos anos ela é velha. É velho. O maior patrimônio que você tem, o que você conquistar, se a bênção de Deus não estiver sobre sua vida, quando você partir daqui, você não vai levar nada e possivelmente não fica com a sua família. Só você olhar a história e vir uma desgraça, que você viu hoje, é a conta do enterrou o defunto, pau tora com a família inteira. É verdade ou não é? E ainda amaldiçoa porque não foi justo com a herança. Né? Papai e mamãe não foi justo com a herança. Deu mais para o fulano do que para mim. E não importa quanto. Outro dia eu vi um cara revoltado com a vida porque o pai deixou só 5 fazendas para ele. Pensei comigo, falei, o ser humano não tem limite, não é verdade? Deixou só 5 e ele estava revoltado porque o irmão não sei quantas tem. Mas a dele ele ficou com 5. Se o papai não tivesse morrido, eu ia matar ele. Não é verdade? Olha que loucura que o ser humano chega. Nunca é o suficiente. Nunca é o bastante. Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Estou pressionado dos 2 lados.
Desejo partir e estar com Cristo. O que ele diz, o que é muito melhor, até porque ele já tinha tido a experiência. A gente entende que Paulo foi esse cara violento, como foi, e passou por tudo que ele passou, pelo que ele viu. Entendeu? Ele disse, não vou perder isso aqui por nada. Por nada. Pode autorar, pode apedrejar, pode matar, pode chicotear mais 39 vezes, mais 170 vezes, pode quantas vezes quiser. Não troca isso aqui por nada. Contudo, é necessário que por causa de vocês, eu permaneça no corpo. Ele falando aos filipenses. Mas estou fortemente pressionado entre os dois. Meu anseio e desejo é partir. Ser livre deste mundo. E estar com Cristo. Pois isso é muito, muito melhor. Um dia nós iremos para a nossa casa. Diga comigo, nós iremos para casa. Jesus vai voltar e nós iremos para casa. Aqui não é nossa casa. Entendeu? A Ele. A Ele. Que o Espírito Santo não nos deixe nos intoxicar e nos perder na caminhada, porque, queridos, nós estamos indo para casa. Um dia nós voltamos para casa. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir e tardios para falar, e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para o quê? A palavra, aceite humildemente, ela é poderosa para salvá-los. Pelo que rejeitando toda imundícia, acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Por que Paulo fala meus irmãos? Paulo está dizendo para nós e não para ímpios. É para nós e não para ímpios. Pensar da mesma maneira, manter os mesmos hábitos, o mesmo estilo de vida errado, não é mais para o justo, salvo em Jesus. Como é que eu sei que eu mudei? Eu não faço mais as mesmas coisas, nem tenho prazer nas mesmas coisas que eu tinha. Aquilo que me dominava não me domina mais. A carne que tinha poder sobre mim não tem poder mais sobre mim. Os hábitos que eu tinha, que eram nocivos, não tenho mais. Por isso que, se você pretende ir para casa, não pode viver como vivia antes. Você está aqui ou você já fugiu a mente? Olha aqui para mim. Está aqui? Está aqui? Que vocês às vezes começam a pensar e já começa a mente viajar e você perde o foco. Não deixe isso acontecer. Mantenha teu foco aqui. Mantenha teu espírito. 2 Coríntios 5 diz assim, porque nós sabemos que quando morrermos e deixarmos esse corpo, teremos um maravilhoso corpo no céu. Um lar que será nosso para todo sempre. Diga essa palavra, um lar que será nosso para todo sempre. Feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Como vamos ficando cada vez mais cansados deste corpo atual? Eis porque esperamos com ansiedade o dia quando teremos um corpo celestial e vestiremos com roupas novas. Porque nós não seremos apenas espírito sem corpo. Esse nosso corpo terreno nos faz gemer e suspirar. Porém, não gostaríamos de pensar em morrer
e depois não possuir corpo algum. Desejamos revestir-nos do nosso novo corpo, de maneira tal que este corpo mortal será absorvido pela vida. Isto é, o que Deus preparou para nós, e como garantia, Ele nos deu seu Espírito Santo. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Opa, deixa eu ler disso de novo. Agora estamos confiantes e compreendemos que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto longe do nosso lar eterno com o Senhor. Sabemos que essas coisas são verdadeiras pelo que cremos e não pelo que vemos. E então não estamos com medo, e sim bem animados, para deixar de viver neste corpo, porque assim habitaremos com o Senhor. Presta atenção. Jesus recebeu um corpo glorioso. Quando ressuscitou, ele interagia e após a ressurreição, nós já falamos aqui, eu dou uma lista para você, de pessoas que interagiram com o Senhor, que Jesus interagiu com elas. A primeira coisa que você precisa entender, quando Jesus recebeu já um corpo glorioso, não é o corpo perfeito dele, o corpo terreno, mas glorioso daquilo que é o que nós vamos receber. Ele se transportava de um lugar para outro atravessando barreiras físicas. Lembra que os discípulos estavam trancados dentro de uma trancada, portas fechadas, e Jesus passou pela porta? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então imagina, porta fechada e Jesus passa pela porta. Todo mundo assustou, ficou apavorado. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus já falava sobre isso, já ensinava sobre isso. Então, nós seremos como Jesus, teremos um corpo glorioso e nós vamos interagir com pessoas naturais. Maria Madalena, pensando que Jesus, lá em João diz, pensava que Jesus fosse o jardineiro. E ele já tinha ressuscitado. As mulheres no caminho, enquanto voltava do túmulo, Jesus interagiu com elas. Pedro, este encontro é mencionado em Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5, mas não é descrito em detalhes, sobre o assunto. Aos discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos no caminho de Emaús, o Senhor Jesus começou a caminhar com eles e conversar com eles. Os discípulos sem Tomé, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos, só não estava lá Tomé. Lembra que Tomé questionou? Eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Aí depois ele aparece de novo e ele fala assim, vem cá, põe a tua mão aqui. Incrédulo. Aos discípulos com Tomé, 8 dias depois, Jesus apareceu novamente e desta vez com Tomé presente, que ele falou, coloca a mão aqui. Aos discípulos no mar da Galiléia, Jesus apareceu a 7 discípulos enquanto pescavam. Aos discípulos na montanha da Galiléia, Jesus deu a grande comissão aos discípulos ali em Mateus 28, 16 ao 20. E mais de 500 irmãos, mais de 500 pessoas, Paulo menciona uma aparição em mais de 500 pessoas de uma só vez em 1 Coríntios 15, que viram Jesus. Inclusive, lembre-se que quando Jesus ressuscitou e deu aquele abalo todo na terra, mais de 500 pessoas levantaram do túmulo. Se você nunca leu sobre isso. Tiago, irmão de Jesus, capítulo 15, versículo 7 de Coríntios. Aos discípulos na ascensão, Jesus apareceu aos discípulos pela última vez antes de ascender aos céus. Lucas 24, 50 ao 53 e Atos 1, do 3 ao 9. Hoje, nós estamos
com Cristo pela fé. Mas quando nós recebemos um corpo glorioso, estaremos com Ele o tempo todo. Olha que incrível. Eu ia fazer uma brincadeira, mas quem está ansioso para encontrar com Jesus? Ai, bicho, não quero morrer, não. Eu também não. Mas, como Paulo disse, né? Nós estamos prontos. Nós já sabemos que é muito melhor. Estamos aqui para cumprir com o nosso propósito. Por que Deus não nos chamou ainda? Para cumprir, porque nós temos Ele tem um propósito conosco. Tem um propósito conosco que é através de nós. É por isso que nós não podemos ter medo da morte física, mas sim estarmos animados para deixarmos de viver esse corpo, e esse corpo que se desgasta, que cansa, que adoece, e viver sempre com o Senhor, livre de todas as mazelas, porque o corpo que nós vamos receber não tem dor, não tem enfermidade, não envelhece, não pega gripe, não tem essa tossezinha que você está aí, não pega Covid, não pega dengue, não pega nada disso. Acabou. Um corpo eterno, glorioso, saudável, que tem poderes sobrenaturais. Até porque, se você não sabe, uma das grandes razões e motivações da transformação é que esse corpo não suporta a glória do Senhor. Sabe disso, né? Esse corpo, se visse a glória do Senhor, ele se desintegra. Ele não suporta. É a mesma coisa de você pensar, e olha que a glória do Senhor é muito superior à do sol. Imagine se o sol, se você se aproxima do sol, você desintegra. Então, esse corpo não tem estrutura para estar com o Senhor. Por isso, ele tem que ser transformado. 1 Coríntios 15, 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Dessa forma, fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte. Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Significa que o batismo representa a morte e a ressurreição de Cristo. Nós descemos as águas do batismo, é um ato de fé, né? Quando você desce as águas do batismo, é como um ato de fé de você estar sendo submergido, sepultar, o velho homem está sendo sepultado, e o nascimento de um novo homem, numa nova criatura, para viver uma nova vida com Cristo. Agora, semelhantemente ao sepultamento de Cristo, agora tudo é simbólico, mas chega o momento que tudo será no literal. Nós seremos transformados, assim como quando Cristo voltou da morte, ele já voltou com um corpo glorioso. Assim será conosco. Então, tem uma coisa linda aqui, né? Tem uma coisa linda. Todos aqueles, você sabe que no arrebatamento, no chamado da igreja, você sabe quem são os primeiros que vão entrar? Quem são, gente? Os que morreram. Eles ressuscitarão e entrarão primeiro. E nós, os que estamos vivos, seremos transformados. Eles já ressuscitam com o corpo glorioso. E nós, que estamos vivos, seremos transformados. Queridos, olha o que eu não estou te contando história. Isso aqui eu sempre falo para a pessoa, né? A pessoa fala assim, eu nunca me esqueço de uma pessoa que foi fazer uma brincadeira comigo, e ele falou assim, e a alma tem dente, né? Por causa
o inferno ser um lugar de prantos e ranger de dentes, né? Então, como a Bíblia não tem como descrever que o tamanho da dor, ela descreve que é um lugar de prantos e ranger de dentes. É só você pensar quantas vezes na vida você rangeu os seus dentes. O ranger os dentes significa extrema dor. É quando você não consegue se conter, que é a ponto de você quase arrebentar os seus dentes, tanta força que você faz por dor. E eu disse, se a alma tem dente, eu não sei. Mas se depois você quiser pagar o preço e ver, descobrir, você mesmo pode descobrir. Porque é só uma analogia, né, para a gente ter um entendimento, claro, porque nem tudo tem um entendimento que daria para a gente entender. Foge à nossa compreensão muitas coisas. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Todos nós estamos envelhecendo. Estamos ou não estamos? E depois? Como será? Se o que você está vivendo aqui é o grão de areia. O grão da praia. Quando você pisar na praia, a maior praia que você puder, vai lá, pisa nela, pega um grão e saiba que aquele grão é a sua vida. E a praia é a eternidade. Pense. Será que vale a pena por coisas tão banais? Será que vale a pena trocar tudo isso? Viver distraído, disperso? Nós temos sonhos, projetos, nós temos tantas coisas pela frente, mas nós temos um alvo. Eu não vou perder minha salvação. Eu não vou comprometer minha salvação. Porque tudo vai ficar. E eu vou entrar para a eternidade. E tem um processo. Eu quero fazer parte desse grupo aqui, ó. Se no novo céu e nova terra, a igreja dos primogênitos, porque são todos na Nova Jerusalém, não, se vai ter novo céu e nova terra, tem um grupo que vai estar na Nova Jerusalém, e outro grupo na terra. E o grupo que recebeu o corpo glorioso vai se relacionar com o grupo que estará na terra. Tem muita coisa muito séria envolvida nisso tudo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois viveremos como Ele é. Nós somos como Ele, mas ainda não recebemos o corpo glorioso. Mas, como lemos, em breve, nós seremos como Ele, teremos um corpo glorioso e habitaremos com Ele. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor levou embora, se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Maria não reconheceu o Senhor até ouvir a sua voz. Diga essa frase comigo. Maria não reconheceu o Senhor até ouvir a sua voz. Isso nos ensina que precisamos ter o céu dentro de nós para reconhecer a voz do Senhor. Nem todo mundo, inclusive, Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem não é ovelha não ouve a voz. Não reconhece a voz. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem e reconhecem a minha voz. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e disse, paz seja com vocês.
Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantaram dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou o mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne, nem osso, ou nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhe perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Quer dizer, Jesus, o que está mostrando isso aqui? Que Jesus, mesmo com o corpo já glorificado, ou no caso dele, semi-glorificado, ele interagia, ele comia, ele falava, ele tocava, ele tinha um corpo. E disse-lhes: foi isso que eu lhe falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. E ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. E que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tem uma coisa muito interessante. Você sabe que mesmo Jesus pregando e falando sobre tudo que ia acontecer, não é diferente de hoje. Você sabe que esse culto aqui, eu sempre falo sobre isso, olha aqui para mim, olha nos meus olhos, deixa correr os olhos dentro do seu. Você sabe que esse culto e o que você está ouvindo aqui hoje está sendo registrado. Você nunca poderá alegar na sua vida que você não ouviu falar sobre salvação, Nova Jerusalém, Igreja dos Primogênitos. Quer você esteja interessado no assunto ou não, você já está aqui, já está ouvindo. Você está ouvindo coisas, você vê que a gente pode ouvir e mesmo assim ser incrédulos às coisas que estão acontecendo. Nós podemos ouvir. Você vê que Jesus teve que dizer para os discípulos: espera aí, vocês ouviram tanto sobre isso? E agora, simplesmente aquilo que vocês ouviram é o que está acontecendo. Aqui fala de forma muito didática sobre as características de um corpo incorruptível, imortal, que pode ser tocado, um corpo que tem a presença e que pode se alimentar. Ele tem presença, ele pode se alimentar. Tudo isso que nós estamos pregando se cumprirá. A igreja dos primogênitos será tirada da terra. E quando a igreja dos primogênitos forem tirada, o homem da iniquidade se levantará. Está tudo escrito. Aí acabou, gente. Olha a coisa séria. Então vi novos céus e nova terra. Diga comigo, Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o marido. Há uma grande probabilidade da Nova Jerusalém descer sobre a Jerusalém da terra. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora
o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Nós viveremos com o Senhor e o Senhor conosco. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Diga: não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Já parou para pensar nisso? Não tem mais dor, não tem tristeza, não tem sofrimento. A antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Diga comigo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Ao vencedor, diga comigo, ao vencedor, herdará tudo isto. Diga aí: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. A quem? Ao que não foi vencido por nada. Quem é o vencedor? É aquele que tinha tudo para parar, mas não parou. É aquele que tinha tudo para jogar tudo para o alto, mas não jogou. Aquele que poderia ter sido vencido pela carne, pelos prazeres, mas não foi. É aquele que passou por tantos desafios, tantas situações, mas manteve a fé. Como Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Sendo assim, Coríntios 9 diz: não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Há muita gente que vive correndo atrás de coisas passageiras. Corra de tal maneira que você alcance a vida eterna. Tenha isso no foco. Tenha isso como foco. Mas aos covardes, aos incrédulos, aos depravados, os assassinos, os que cometem moralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. E esta é a segunda morte. Estou terminando a minha última leitura para vocês. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, e eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos o nome, diga comigo, escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, que formam os 24 anciões. O anjo que falava comigo tinha como uma medida uma vara feita de ouro para medir a cidade. Suas portas e seus muros, a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara
e tinha 2.200 quilômetros de comprimento. Diga comigo, 2.200 quilômetros de comprimento. Muito semelhante há quem diga que é muito semelhante ao tamanho dos Estados Unidos. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro. Mas você sabe que não é um ouro conhecido na terra. Um ouro de qualidade infinitamente superior, que parece um cristal. Semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. E o primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. Você nem sabia que tinha tanta pedra assim, né? Sim ou não? Então, você nem sabia. Aí está brigando por coisas pequenas, sendo que o que se compara a um lugar desse? O que se compara? As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro como de vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisava de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Presta atenção, volta aqui. As nações andarão na sua luz, quer dizer que tem nações ainda. E os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então quer dizer que ainda terá pessoas grandes na terra. Mas aonde estarão esse povo? Está entendendo ou não? Sim ou não? Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Diga comigo, nela jamais entrará algo impuro. Diga, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quem os nomes estão lá? Diga o meu. Diga, se não está, a partir de hoje estará. Em nome de Jesus. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro, como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. As nações vão se alimentar dela. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos a servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles.
Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do dia. Pois o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o Deus, os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Diga comigo, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Em voz alta, diga, eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então disse o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Adão e Eva não foram criados para morrer. Eles foram criados para ser eternos. Foram feitos para viver na eternidade. O pecado levou à expulsão e, consequentemente, tudo mudar na vida deles. E Jesus veio para nos resgatar. Jesus veio para resgatar aquilo que foi o projeto inicial, a eternidade. Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados. É uma leitura bastante extensa que nós temos que fazer para falar do assunto. E porque é um tema de total relevância e seriedade para nós. O que não pode acontecer, eu acabei de fazer uma leitura, que Adão e Eva foram criados, não foram criados para morrer, foram feitos para a eternidade. No entanto, o diabo cegou de tal maneira que Adão e Eva desviaram o olhar do que era mais precioso. Cegou. O diabo cega as pessoas, ao fazer com que elas pensem que o que está disponível e com livre acesso não tem tanto valor. Imagina, eles tinham a árvore da vida, eles tinham a eternidade, toda a riqueza do jardim, mas não era o suficiente. O problema do ser humano é que, embora ele possa ter uma relação maravilhosa com Deus, ele acaba sempre perseguindo coisas estúpidas que podem destruir a vida eterna e matá-lo espiritualmente. O livro de Isaías 65 dá referências do novo céu e da nova terra. O capítulo apresenta a promessa de uma criação onde Deus fará nova todas as coisas. E esta será uma realidade marcada pela paz, pela prosperidade, pela presença contínua de Deus, onde as coisas antigas não serão mais lembradas. Haverá alegria, prazer eternos, substituindo o sofrimento, a tristeza do passado. As pessoas viverão eternamente, experimentarão prosperidade.
Não haverá mais trabalhos infrutíferos, nem mortes prematuras, diz a palavra. A descrição fala sobre a paz, até os animais selvagens viverão em harmonia. Em total harmonia. Queridos, há uma promessa de recompensa e bênçãos para os justos, enquanto para os ímpios só vão enfrentar o julgamento e o tormento eterno. Enquanto eu falo, eu gostaria que você usasse a sua fé agora para visualizar você indo para casa, para Nova Jerusalém, esse lugar incrível que eu descrevi, todo de ouro, ruas de ouro que parece um vidro transparente, um rio que nasce do trono do Senhor com uma água tão transparente, jamais vista. Isaías 66 diz: assim como novos céus e nova terra que eu vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Eu gostaria que você se visse, se enxergasse, visse você muito em breve. Hoje nós estamos no mundo, por melhor que ele seja, hoje nós temos dor, nós temos tristeza, nós temos angústia, existe uma insegurança terrena. A Bíblia diz que haverá um lugar ali também. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Essa leitura, presta atenção, que vai servir como de alerta para muita gente. Isaías diz o seguinte: de alguma forma terá acesso à visão de alguma maneira, que diz assim, ó: sairão e virão os cadáveres dos que rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância em toda a humanidade. Então eles sairão para ver o que aconteceu com aqueles que se rebelaram contra mim. Sabe, todo esse povo que tem se rebelado contra Deus ao longo da história, viram os cadáveres, comida interminável para os vermes, suprimento infindável de lenha para o fogo. Todos os que virem o que aconteceu, e sentirem o mau cheiro, terão ânsia de vômito, de ver todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor sendo lenha de fogo, queimando, e como suprimento infindável de lenha para o fogo, comida interminável para vermes, que vai estar de alguma forma diante dos olhos de muitos, para que muitos vejam aqueles que se rebelaram contra o Senhor, qual foi o fim deles. Mas o que contrasta para mim é ver nesse lugar lindo, glorioso, incrível, indescritível, que a nossa mente até para visualizar dá trabalho, desfrutando de um gozo eterno, enquanto outros estão ali como exemplo, sendo
comida interminável para os vermes e suprimento infindável para a lenha, para o fogo. Todos os que virem o que aconteceu e sentirem o mau cheiro terão ânsia de vômito. Aqueles que forem enganados. Feche os seus olhos novamente. Essa escritura menciona que parece ser possível sair da cidade santa e ver o lago de fogo e enxofre, onde aqueles que se rebelaram contra Deus serão consumidos pelos vermes, pelo fogo eternamente. Lúcifer, ele não foi contaminado por ninguém no céu. Estava no lugar certo e perfeito. No entanto, ele permitiu que os seus próprios sentimentos o dominassem. Portanto, nós acreditamos que o lago de fogo permanecerá visível, exposto, exalando mau cheiro, para que haja temor. Leve sua mente ao céu. Busque conhecimento e persiga o temor de Deus. Posicione, alinhe-se com a palavra. E tome a decisão de não viver mais como tem vivido. Não viva como se Jesus não fosse voltar. Não viva. Nós precisamos estar com os nossos olhos focados. Temos projetos, somos instrumentos, fazendo parte de um grande projeto. Mas nós precisamos ter o foco aqui, ó, a igreja dos primogênitos. A igreja dos primogênitos. Aqueles que vão reinar e governar com Cristo. Será que vale a pena trocar a sua salvação por coisas passageiras? Trocar a eternidade por um grão de areia enquanto você tem uma eternidade, uma praia inteira? Será que vale a pena você comprometer a sua salvação porque você está magoado com alguém? Chateado com alguém? Será que vale a pena trocar a sua salvação porque você está tão envolvido na melhor fase da sua vida, ganhando mais dinheiro agora do que nunca? Eu não sei se vale a pena trocar por 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 milhões, ainda que você estivesse ganhando isso ao mês. Ainda que você estivesse ganhando isso ao mês. Será que vale a pena? A eternidade é real. E as escolhas que nós estamos fazendo aqui determinam onde nós vamos passar a eternidade. A gente sempre diz que o inferno é um lugar real e um lugar de recordações. E um local de total desesperança. A Bíblia diz que após a morte segue o juízo. As escolhas devem ser feitas em vida, porque após a morte tudo já estará definido para sempre. Não há como mudar o destino eterno. Não há como se arrepender e reverter a situação. Uma vez no inferno, sempre no inferno. E Deus nos traz essa mensagem hoje para alinhamento. Não é para você perder os seus sonhos, não é para que você não tenha projetos, não. É para você colocar o foco no alvo principal. Porque nada pode te distrair e te tirar do foco principal. A igreja dos primogênitos. A igreja dos primeiros. Os primeiros. Significa os primeiros. Os primeiros que serão como ele. Os primeiros que receberão um corpo glorioso. Os que vão reinar com ele. Não troque.
Será que vale a pena você trocar a sua salvação por um prazer momentâneo? O que te dá tanto prazer hoje que você sabe que está colocando a sua salvação em risco? Será que vale a pena trocar por um vício? Por um prazer que você vai curtir e em pouco tempo perdeu a graça para você? Não, não troque. Não troque, porque o prazer que Deus tem para você é eterno. O prazer que o Senhor tem para você é eterno. Sem contar que você precisa ser aqui uma igreja gloriosa, uma igreja poderosa. Você precisa ser o sal, a luz. Não troque a sua salvação por besteira. Não troque a sua eternidade, o seu nome escrito no livro da vida, por coisas que não vão permanecer. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, diz a palavra. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o mundo inteiro, o mundo inteiro, ser o cara neste mundo e perder a sua salvação e ser no final de tudo comida de verme e alimento para um fogo que não se apaga? Ele virá. Ele virá. Diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a me alinhar com o meu Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero perder minha salvação. Eu não quero me distrair. Não me deixe me distrair, Espírito Santo. Não me deixe me distrair, ó Espírito Santo. Diga a Ele: me dê uma natureza transformada. Me dê uma mente transformada. Me dê um caráter transformado, Espírito Santo. Me ajuda a vencer a minha carne. Me ajuda a vencer a minha natureza. Me ajuda a vencer as minhas emoções. Me ajuda a vencer o pecado. Me ajuda a vencer a mágoa. Me ajuda a vencer o orgulho. Me ajuda, Espírito Santo. Diga a Ele: me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda. Diga. Está chegando. Sabe, toda a dor que nós temos passado, toda a perseguição que nós temos sofrido, toda a guerra que nós temos enfrentado, está chegando. Está chegando. Está chegando o tempo do consolo. Está chegando o tempo do refrigério. Está chegando o tempo que nós não vamos sentir absolutamente mais nada. Está chegando o tempo que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, depressão, opressão, angústia, problemas financeiros. Está chegando o tempo que nós vamos governar, reinar com Cristo. É a igreja dos primogênitos, aqueles que vão passar pelas portas, por essas portas lindas de pérola, andar por essas ruas que parece vidro transparente, é ouro, e é ouro. Aleluia. Diga a Ele: eu quero a certeza da minha salvação, Senhor. Pais, ore pelos seus filhos. Diga aos seus filhos: vamos lutar pela nossa salvação, vamos batalhar pela nossa salvação. Diga: Senhor, eu não quero que nenhum dos meus perca a salvação. Quando ela chegar, eu quero ir morar na glória. Eu quero fazer parte da Nova Jerusalém com os meus. Eu quero entrar com os meus. Eu quero e vou entrar com os meus. Ore pelos seus filhos, pais. Ore pela sua salvação. Aleluia. Vamos clamar, então vem.
Peça a Deus um coração que entenda tudo isso, um coração que sinta, que almeje, que deseje, que arde por isso. Aleluia. Essa é uma manhã de alinhamento. 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 Peça ao Espírito Santo, me ajuda a alinhar meu coração com o coração de Deus. Me ajuda a alinhar, Espírito Santo. Eu quero a certeza da minha salvação. 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 Eu quero a certeza da minha salvação, Senhor. Eu quero a certeza da minha salvação, Senhor. Eu quero a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, Senhor. Eu quero a certeza. Diga a Ele, igreja, diga a Ele, eu quero a certeza da minha salvação. Oh, nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber. Quero fazer parte da igreja dos primogênitos. Vamos clamar, então Eu quero fazer parte da igreja dos primogênitos. Eu quero fazer parte da igreja dos primogênitos. O rei está voltando. Ele está, igreja. O rei Ele está. está voltando. A trombeta está soando. Aleluia. O meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando. Diga. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Que coisa linda. Que coisa linda. O rei está voltando. Ele está. O rei está voltando. Quanto você anseia por isso? Está Quanto você deseja isso? o meu nome a chamar. Sim, o rei. Sim, o rei está voltando. O rei. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Ele vem me buscar. Peço ao Espírito Santo que te dê clareza, lucidez e um coração alinhado. Peço ao Espírito Santo que te alerte, que não te deixe perder a sua salvação por nada. Muitos vão, Diga ao Espírito Santo muitos vão que transforme o teu coração. aqui no mundo. A gente tem visto o mundo tomar uma direção que tudo está muito próximo, Vão subir, muito perto. muitos vão ficar E nós precisamos estar prontos. aqui no mundo. Prontos para, como igreja, continuar combatendo aquilo que temos que combater, mas com alvo, com foco, Muitos vão subir, que se Ele nos chamar, nós estamos preparados, vão ficar aqui no porque é onde nós vamos passar a eternidade. Como disse Paulo, é muito melhor. Paulo dizia que ele queria estar, ele estava dividido, que ele queria estar com aquelas pessoas ainda porque tinha algo a fazer. Mas ele dizia, mas estar com o Senhor é muito melhor. É muito melhor.
Deseje isso. Eu quero morar. Deseje isso. Com Jesus, meu Você pode dizer isso? Salvador. Diga, eu quero morar com Ele. Quero ficar neste mundo de horror, mas quero subir com o meu Senhor Jesus. Diga a Ele. Não quero ficar, mas quero subir com meu. Eu quero morar com Jesus, meu Salvador. Não quero ficar, nesse mundo de horror, mas quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Além de estar com Ele, nós vamos governar as nações. Eu vou subir com nós vamos morar nesse lugar incrível e governaremos com Ele as nações. Que coisa incrível! Olhe, meu amigo, a porta aberta está. A porta aberta está. Passe por ela. Venha correndo. Passe por ela. Para se salvar. Aleluia. Pois aquele que vencer no céu vai receber uma coroa. Uma coroa resplandecente. Olhe, meu amigo, a porta aberta está. A porta aberta está. Venha correndo. É por isso que o Senhor tem pressa. Por isso que a igreja do Senhor está avançando em toda a terra. A igreja está avançando em toda a terra. Ela está rompendo. Vai receber uma coroa resplandecente. Diga. Eu quero morar com Jesus, meu Salvador. Espírito Santo. Não quero ficar. Espírito Santo, nos ajude. Mundo de horror. Espírito Santo, nos ajude. Mas quero subir. Nos dê uma natureza regenerada. Nos dê uma natureza transformada. Não quero ficar. Nos dê uma natureza. Mas quero subir. Eu quero morar. Aleluia. Eu quero morar com Jesus. Não quero ficar neste mundo de horror. Aleluia. Mas quero subir com o meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Jesus. Não abra os seus olhos. Antes só de eu concluir essa parte, porque hoje mais uma vez o Senhor nos traz uma mensagem que é um portal. A porta está aberta. Faça parte da igreja dos primogênitos. Que a natureza, sua natureza humana, carnal, pecaminosa não te domine mais. O seu eu não te governe mais. Seu orgulho, as suas vaidades. Não. Renuncie a tudo isso. E diga a Deus que você quer uma natureza regenerada. Um caráter renovado. Um espírito novo. Porque você não vai comprometer a sua salvação. O céu é real.
o inferno também é real. Eu quero orar aí no lugar mesmo, com seus olhos fechados e a sua mão levantada, aquele que deseja. Eu quero hoje, bispo, eu quero a certeza da minha salvação. E eu quero assumir um compromisso com o Senhor, porque eu sei que eu me distraio com tantas coisas e eu tenho me perdido na caminhada. E às vezes o meu alvo não está no lugar certo. Mas eu quero me alinhar com Deus. Eu quero meu coração alinhado com o Senhor. E eu quero a minha salvação. Eu não abro mão dela. Quero que você levante a sua mão direita, onde você estiver. Pode levantar. Ah, meu santo e poderoso Deus. Eu oro com essas pessoas, Senhor. Eu oro com essas pessoas que levantam a sua mão, Senhor, e entendem a palavra. Tem misericórdia de nós, meu Senhor. Tem misericórdia de nós como igreja do Senhor. Nos dê o coração certo. Nos dê a mente certa, o alinhamento certo, Senhor. Não nos deixe iludidos e distraídos com tantas coisas que têm roubado a salvação. Não nos deixe, meu Pai, distraídos ou sermos enganados, como Adão e Eva foi, tendo o paraíso diante deles, estando no paraíso, trocou o paraíso por coisas passageiras, por algo que não permaneceria e faria eles perder o paraíso. Dê um coração regenerado, dê uma natureza regenerada. Coloca o teu espírito em cada homem, cada mulher que está com a mão levantada, Senhor. Coloca, Senhor, o teu espírito em cada homem, cada mulher, e dê a certeza da salvação a cada um. Dê a certeza da salvação a cada um, Espírito Santo. Dê a certeza que hoje, nesse portal que se abre, Senhor, que nos traz a oportunidade de um novo tempo, de um novo alinhamento, de cumprir com o nosso propósito aqui, sem comprometer a nossa salvação. Eu quero, Senhor, com a igreja que o Senhor me deu para cuidar, eu quero fazer parte da igreja dos primogênitos. Nós queremos, Senhor, fazer parte da igreja dos primogênitos. Os primeiros, porque feliz, abençoado, bem-aventurados são os primeiros. Feliz, bem-aventurados, benditos são os primeiros. Abençoa, Senhor. Abençoe cada pessoa, eu entrego cada uma delas. Se o nome dela não estava escrito no livro da vida, escreva hoje. Se a trombeta soar hoje, meu Pai, na virada do dia, se a trombeta soar perto da meia-noite, que essa igreja esteja pronta, que essa igreja esteja preparada. Nós louvamos ao Senhor, meu Pai. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador.